Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, que Deus o abençoe nesse dia, que Ele te encha de paz e de alegria. Mais uma vez, falando aqui do meu estúdio móvel, literalmente, que é o meu automóvel. E hoje eu gostaria de falar com você, meu irmão, minha irmã, sobre a nossa vida de oração. Para isso, eu gostaria de citar aqui, depois você pode ler aí na sua casa, o que Paulo fala aos Colossenses no capítulo 4, do verso 2 até o verso 5. Entre outras coisas, ele vai falar sobre a nossa vida de oração. Que nós precisamos ser abundantes na nossa vida de oração. Hoje eu fico vendo a dificuldade de muitas pessoas em ter uma vida de oração. Veja, meu irmão e minha irmã, que sem fé, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, quando nós nos aproximarmos de Deus, precisamos nos aproximar com fé, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto nós pensamos, imaginamos, tudo quanto nós precisamos ou desejamos. Mas precisamos nos aproximar de Deus com fé. E como é que nós adquirimos fé? Você pode se perguntar, como eu faço para adquirir fé? Bom, eu responderia que a fé é algo que está dentro de cada um de nós. Sejamos crentes ou não crentes, sirvamos a Deus ou não, todos temos fé, algum tipo de fé. Mas qual é a fé verdadeira? É aquela que Jesus nos dá quando nós nos convertemos. Ou seja, nós passamos a ter uma fé dada pelo próprio Deus através do poder do Espírito que agora habita em nós. E como eu sei que eu tenho essa fé? Ora, o dia a dia, sabe? Nas suas pequenas ou grandes ações, nas suas demandas pessoais ou nas demandas de outras pessoas. Porém, a fé, ela precisa ser exercitada. E como nós exercitamos a fé? Através, creio eu, da oração. Então, quanto mais eu tenho uma vida de oração, mais a minha fé, ela é aguçada. Sabe, irmãos, eu confesso a vocês que eu tenho um pouco de dificuldade em manter uma vida de oração constante. Mas eu tenho aprendido através dos anos que eu preciso orar. Se eu quero ter uma fé inabalável, eu preciso alimentar esse algo dentro de mim com a oração e com a palavra de Deus. Por quê? Porque quanto mais eu oro, mais eu busco a Deus, e eu não estou falando aqui de reza, tá? Eu não estou falando aqui de você decorar um texto e todos os dias você ir diante de Deus e falar aquilo, né? Como se fosse uma reza. Não é isso. Orar não é isso, né? O apóstolo Paulo, ele dá aqui um conselho aos colossenses para que eles orem em todo o tempo. Por quê? Porque quanto mais eles orarem, quanto mais eles oravam, mais perto de Deus eles estavam.
eu creio que quanto mais eu oro, mais as coisas ao redor de mim, elas vão ficando mais leves, elas vão ficando mais robustas. Eu passo a ter uma visão diferente dos problemas também que muitas vezes querem me assolar. Sabe, irmãos, não há maneira de nós conseguirmos atingir o coração de Deus a não ser pela oração. Eu creio muito nisso. E orar é ter intimidade com Deus. Orar é falar com o Pai. Orar não deveria ser uma coisa pesarosa para nós. Orar deveria ser uma coisa aprazível, gostosa. Obviamente que quando você tem uma demanda e ela não é respondida de imediato, você tem até a autorização da Bíblia de orar mais por aquilo, gastar tempos orando por aquilo, até que a resposta de Deus ela seja te dada e aí você para de orar por aquele propósito. Mas enquanto nós estamos num propósito, nós precisamos orar, sabe? Como aquela mulher que bateu na porta de um juiz, né? Isso está lá na palavra de Deus, relatado por Jesus, que ela passou a incomodar, né? Aquele juiz, porque ela queria que ele julgasse uma causa dela. E o juiz se negava. Até que uma hora, de tanto aquela mulher importunar ele, bater na porta dele, ele cedeu e julgou a causa dela. Puxa, ele poderia ter feito isso logo na primeira bateção de porta daquela mulher, o primeiro pedido dela? Poderia. Mas eu acredito que aqui Jesus também ele quis nos ensinar algo, que é a resiliência, que é nós não desistirmos de buscá-lo. Porque já pensou? Deus ele pode fazer num piscar de olhos. Você pode orar hoje e Deus já te atender no mesmo instante. Mas eu acredito, amados, que o próprio Senhor, Ele nos dá e nos deixa aqui uma grande lição, que nós precisamos ser persistentes. Então, muitas vezes nós vamos orar e as coisas parecem que não vão acontecer, mas elas já estão acontecendo. O que nós precisamos é continuarmos orando, até que o Senhor julgue a nossa causa, resolva aquele problema que para nós é insolúvel, nos dê aquilo que nós precisamos. Eu creio que foi essa a lição que Jesus nos deixou. E aqui Paulo está falando aos Colossenses do capítulo 4, verso 2. Orem, continuem orando, orem por nós, orem pelas pessoas, sabe? Sabe aquela pessoa que você está evangelizando, aquela pessoa que você está querendo, já faz muito tempo, trazer para Cristo, para que ela nasça de novo em Cristo? Então, você precisa, isso ainda não aconteceu? Continua orando, continua buscando. Então a nossa fé, ela precisa ser alimentada. Eu acredito que a oração, a leitura da palavra, a leitura de bons livros, o cultuar, né, o congregar, a comunhão com os irmãos, tudo isso vai fazer com que a nossa fé, ela a cada dia ela seja mais alimentada. Mas eu queria chamar a tua atenção hoje para esse aspecto da oração.
Muitos estão desistindo de orar. Eu conheço pessoas que não conseguem nem orar em público. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos ser tímidos. A palavra de Deus nos fala que nós precisamos ser ousados. E claro, ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer, mas eu acredito que com o passar dos anos, o crente, o servo de Deus, precisa como que uma flor desabrochar, precisa crescer. E a oração, ela não tem que ser repetida, a oração ela não tem que ser copiada de ninguém, é você e Deus. Então muitos crentes estão deixando de orar porque se cansaram, oram, ficam ali um tempo, ali 5, 10, 15 minutos, no máximo 20, quando não uma meia hora, e despejam em cima de Deus tudo aquilo que eles queriam falar, e parece que saem mais frustrados do que quando entraram para orar. Isso não é bom. A oração, volto a repetir, deveria ser um tempo de prazer, como quando você vai assistir um filme, né? Quando você se prepara ali para assistir um filme, você vai com uma expectativa, né, do que vai acontecer, como as coisas vão se desenrolar, o mocinho vai vencer, o bandido vai perder, sabe? É uma expectativa muito grande. Quando você vai assistir uma partida de futebol, quando você vai passear. Mas parece que quando nós, e eu me incluo aqui também, sabe? Porque às vezes eu tenho essa dificuldade. Quando nós vamos entrar em oração, parece que a gente traz um peso com a gente. Eu não estou dizendo aqui, afirmo novamente, que você não precisa ficar 1, 2, 3 horas orando. Porque nós não precisamos ficar repetindo aquilo que nós já falamos para Deus. Mas eu entendo, e eu tenho procurado me esforçar para estar na presença de Deus mais do que eu acho que é necessário. É isso, irmãos. Nós precisamos entender que nós temos que entrar na presença de Deus para orar, para falar com o Pai, para descarregar nossas frustrações, nossas alegrias, nossos contentamentos, nossos não contentamentos, nossos problemas, nossas dificuldades, nossos anseios, nossas vitórias, não tendo horário para acabar. Essa é a grande verdade. E eu digo a você, eu não tenho problema em abrir o meu coração aqui. Eu tenho essa dificuldade. Eu fico ali meia hora, 40 minutos, já cheguei a ficar até mais de 1 hora orando e tal, mas parece que, nossa, eu já falei tanto, né? Será que Deus precisa que eu repita as coisas? Não. Mas eu preciso entender que tem que ser um tempo prazeroso. Um tempo onde eu vou entrar na presença do Pai, onde o Pai vai falar comigo de várias maneiras, onde eu vou poder expor as minhas demandas, onde eu vou poder chorar na presença dele, rir na presença dele, pular, dar glória. E durante todo esse tempo, amados, nós precisamos entender que eu estou alimentando a minha fé. Ou seja, todas as vezes em que eu oro, em sinceridade de coração, não apenas por uma obrigação, eu preciso entender que eu estou saindo dali fortalecido para enfrentar tudo aquilo que o dia vai me proporcionar. Então, continue orando, se esforcem. O desânimo vai vir, a vontade de não orar vai vir, as situações, as mais corriqueiras, elas vão vir,
os problemas vão querer entrar na sua mente, como é que eu vou dizer aqui? O diabo ele vai procurar tirar o seu foco, ele vai fazer de um tudo para que você não ore. Mas sabe de uma coisa? Quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos o Senhor, mais forte nós seremos, mais que vencedores nós vamos ser. Amém? Então vamos seguir aí o conselho do apóstolo Paulo, que aliás é o meu xará, né? Pelo menos de nome, é meu xará. E que possamos estar em oração, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Dá um joinha aí nesse vídeo se você gostou. Dá um like. Se inscreva no canal. Divulgue para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus parentes. E que o Senhor te abençoe. Que Ele faça resplandecer sobre você e sobre os seus a luz dele e a graça dele. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se o Senhor permitir, em nome de Jesus.